Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, unidos para invocar o Teu nome, Senhor, neste momento, clamar o Teu nome, Senhor, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus. Neste momento, Senhor, que estamos passando de pandemia, Senhor, queremos te pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, dando saúde a todos nós, Senhor, dando a paz aos nossos lares, Senhor. Te pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estar com todos aqueles, Senhor, que estão enfrentando, Senhor, dificuldades financeiras. Que o Senhor venha estar, Senhor, com cada um, meu Deus, abençoando, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso povo, o povo da igreja, o nosso pastor, os nossos presbíteros e diáconos, Senhor. E todos aqueles que estão, Senhor, à frente, Senhor, para passarem para nós, Senhor, ou transmitir, Senhor, palavras, Senhor, junto com o nosso pastor, junto com a nossa igreja, Senhor. Esteja com cada família, Senhor. Estejam com cada idoso, com cada jovem, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Em nome do Pai amado Jesus Cristo. É que oramos e agradecemos a Ti. Amém, Jesus. Amém. Bom culto, irmãos. Graça e paz. Neste momento do culto, eu quero ler um texto da palavra do bom Deus que diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mantenha a sua consciência firmada na palavra do nosso bom Deus. Tenha uma postura de fé. Nestes dias, caminhe com fé. Ande firmado na fé que o bom Deus te dá. Eu quero que você, neste momento, possa fazer literalmente uma oração junto comigo, orando pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso país, ajudando-nos nesta grande, podemos assim dizer, nesse grande relógio de oração em favor da nossa nação, país e igreja. Coloque a tua mente elevando a Deus um pedido, fazendo ao Senhor um clamor. Você conhece muito bem aquilo que você precisa e necessita. Eu quero então fazer um ato que nós temos feito há muito tempo na nossa igreja. Repita comigo, se assim você desejar. Deus, faça da minha mão instrumento da tua justiça. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós rogamos e bendizemos o teu santo nome. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Abençoe a nossa nação. Abençoe a nossa igreja. Abençoe, Deus, este país. Seja conosco, seja com o mundo, seja com os enfermos, seja com aqueles que precisam de uma intervenção. Abençoe, Deus, ministre a cura espiritual, a cura, ó Deus, física, e faça, Deus, com que as pessoas, ó Pai amado, entendam que só existe Deus e que só Deus é o Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos continuar participando deste culto maravilhoso para a glória do bom Deus.
Graça e paz. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida irmã, em Cristo Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós leremos do verso 12 em diante. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse a seguinte verdade para a nossa meditação. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, meus amados, queridos que estão acompanhando esta transmissão, eu quero dizer para você que a gratidão é um dos grandes segredos para vivermos uma vida diferenciada, uma vida, podemos assim dizer, acima da média e vencermos e rompermos diante das situações que surgem na nossa caminhada. Eu encontro vários estudos, e isso tem sido muito divulgado, existem psicoterapeutas, especialistas falando da gratidão, ensinando as pessoas a serem gratas e falando que o fator da gratidão ajuda as pessoas a viverem uma vida com qualidade de vida. Os estudos de Maslow apontaram que a gratidão contribui para que as pessoas reconheçam o que possuem de bom ao seu redor, por mostrar o quão prazeroso é valorizar o que se possui. Ela faz com que os indivíduos gratos alimentem menos a ansiedade por aquilo que não têm ou por aquilo que desejam ter. Olha só que interessante, ser grato, a gratidão vai ajudar o indivíduo a passar pelas questões da vida com menos ansiedade e, diante das intempéries, vai ajudá-lo a construir a postura correta para enfrentar a vida. Agora, certa feita, lendo um grande treinador de basquete, John Wooden, ele vai dizer algo que eu achei super importante. Ele vai falar que as coisas são melhores para as pessoas que tiram o melhor proveito das coisas. Veja só que coisa interessante. As coisas são melhores para as pessoas que tiram o melhor proveito das coisas. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo vai dizer que ele era grato. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo foi um grande homem, um homem que esta cidade ao qual nós residimos leva o seu próprio nome, São Paulo. E este Paulo estava dizendo que era grato. Agora, muito interessante é saber que este Paulo que está escrevendo estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava
ali caminhando para o seu martírio, ele estava ali encarcerado, passando por lutas e dificuldades, e ele vai dizer que mesmo assim ele era grato. Mesmo assim ele era grato. Paulo sabia tirar as melhores coisas, né, diante das situações mais difíceis. Para Paulo, as coisas eram melhores porque ele sabia tirar proveito melhor das coisas. E ele, então, vai escrever ao jovem Timóteo, vai escrever a este irmão Timóteo, que estava ali responsável por pastorear a igreja de Éfeso, um grande desafio. Timóteo, que era jovem, como eu disse, tinha que ajudar aquela igreja a voltar para o eixo, porque aquela igreja havia sido atacada por mestres falsos que surgiram do meio dela mesmo, ensinando um outro evangelho, ensinando um evangelho deturpado, ensinando um evangelho diferente daquele que o Senhor havia deixado na face da terra para a igreja. Você sabe que o jovem Timóteo era muito querido entre a liderança dos dias do apóstolo Paulo, mas enfrentava as lutas de ser jovem, estar liderando uma igreja, de muitas vezes também enfrentar enfermidades, porque você vai encontrar na própria carta do Paulo ao nosso querido irmão Timóteo, de que ele precisava tomar cuidado com as enfermidades que ele estava enfrentando. E mais, além de esta carta ser dirigida a Paulo, que estava em Éfeso, atual região ali da Turquia, esta carta também seria lida para a igreja de Éfeso. Então, este texto não é só para a liderança, este texto é para o povo de Deus em todo o tempo, em todo lugar da face da terra. Por isso, gratidão, nós vamos ouvir quais são as bases aí que o apóstolo vai usar para dizer que vai sustentar a gratidão, que consciência que ele desenvolveu para transformar a sua vida numa vida melhor, numa vida grata, mesmo diante de uma situação tão difícil como a vida que ele estava vivendo. Hoje, então, eu quero falar sobre a consciência que constrói uma postura de gratidão. Quero que você caminhe conosco nesses minutos que seguirão, tentando refletir comigo sobre a verdade de que a consciência que constrói uma postura de gratidão. Primeira informação que este texto nos traz é que nós temos que ter a consciência de que Cristo é aquele que nos fortalece. Cristo é aquele que nos fortalece. O texto vai dizer isso de uma forma muito clara. Acompanhem comigo no versículo de número 12. O texto, Paulo vai falar da seguinte maneira: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Olha que coisa preciosa. Ele era grato para com aquele que fortaleceu a ele. Fortalecer aqui traz a ideia de dar forças, dar vigor, fortificar, é aquele que traz robustez. A ideia central do texto, do termo grego, quer dizer o seguinte, que diante das lidas da vida, diante das dificuldades da vida, diante dos embates da vida e diante da própria vida, Cristo, Paulo está dizendo, é o capacitador, é aquele que faz com que o apóstolo Paulo enfrente a vida. É a ideia que nós muitas vezes ouvimos de uma irmã muito querida da nossa igreja: Deus te capacite. Ou seja, é Ele que é o capacitador. A palavra traz a ideia de que é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos habilita para vivermos. E isso fazia com que o apóstolo tivesse, em meio a uma situação de dificuldade, de luta, de prisão, vamos assim dizer que ele era grato, dizer que ele era grato. Isso é algo muito interessante. É muito comum ver os irmãos mais experientes
te ensinar isso através de muitas outras formas e de muitas palavras. Ontem eu recebi uma ligação de uma irmã muito carinhosa da nossa igreja, uma senhora, um vaso de Deus que Deus colocou na nossa igreja ali, a dona Jardelina. Dona Jardelina me ligou falando algo assim muito amoroso. Ela expressou dizendo assim: pastor, como eu estou com saudade, como que estou com saudade da minha igreja, como estou com saudade da Sandra, sua esposa, dos seus filhos, de ver aquelas crianças correndo ali na igreja, do meu povo, dos irmãos. E ela expressava o quanto que ela orava por nós, o quanto que ela pedia pela minha família e, por fim, por todo o povo. E aí ela dá uma palavra que, na minha opinião, é uma das questões fundamentais para você desenvolver uma postura, uma consciência de gratidão. E ela falava assim: olha, imagina, pastor, o quantos que estão passando por esse tempo difícil de pandemia aí, de coronavírus, de Covid, e ela falava assim que nós estamos passando, pastor, firmados, né, apegados com Deus. Apegados com Deus. Ela fala assim: pastor, nós temos nesses tempos de dificuldade, de labuta. Ela falou assim: pastor, eu quero dizer que ainda bem que no meio de toda esta pandemia nós ainda temos com quem nos apegar. Essa foi a fala dela. E é verdade, estar apegado com Cristo, estar grudado com Deus, estar sendo conectado com Ele, ligado nele, é o grande segredo, porque é nele que nós temos a esperança e é nele que nós encontramos a força para poder passar por esse tempo. É verdade, meu irmão. É verdade, a fala dessa irmã é real. Nós temos que estar apegados com Deus, nós temos que estar grudados em Deus, nós temos que estar agarrados em Deus, nós temos que estar ligados na videira que é Jesus Cristo. 2020 anos depois, o ensino do apóstolo Paulo não muda. Ele é grato porque ele tem a consciência de que é Cristo quem fortalece ele, não só nos dias bons, mas nos dias da dificuldade. É por isso que, escrevendo aos irmãos da própria igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, ele vai gritar a plenos pulmões: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estar apegado com Deus, estar conectado com Jesus. Meu irmão, minha irmã, não se deixe abater. Não permita em nenhum momento que o seu coração seja assaltado com a ideia de que você está sozinho neste mundo. Gruda na videira, se agarra em Jesus. Lembra do nosso irmão Jacó? Ele, de uma forma muito clara, disse: eu só saio daqui depois de ser tocado, ou seja, de ter contato, de ter tido a comunhão com o Deus Todo-Poderoso, de ter recebido do nosso bom Deus, mesmo que através do anjo, mas enfim, o próprio Deus é aquele ao qual nós devemos estar conectados e desejamos e agarrados e grudados, literalmente falando, para sermos fortalecidos na caminhada da vida. Você hoje entra nesta oportunidade sabendo que o apóstolo Paulo está dizendo: somente Cristo nos fortalece. Somente Cristo nos salva, como diz a tese da reforma, é verdade, só que este mesmo Cristo que nos salva, Ele mesmo nos fortalece na caminhada. O primeiro ensino é que, para desenvolvermos uma gratidão, nós temos que ter consciência de que a nossa força vem do Senhor. Ele é quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita, é Ele que é aquele que nos habilita. O segundo ponto, então,
saber que Cristo resolveu que nós éramos dignos de confiança. Então nós aprendemos que Cristo, como foi dito, nos considerou dignos de confiança. O versículo 12 vai nos dizer, na continuidade do ensino, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Que me considerou fiel. Irmãos, a construção da expressão considerou fiel aqui traz-nos a ideia de que Jesus entendeu, Jesus definiu, Jesus decidiu que Paulo era digno de confiança. Que Paulo era digno de confiança. Agora, se você souber um pouquinho, você sabe, aliás, né? Se não, vai aprender agora conosco. Você conhece muito bem quem era Paulo. Você sabe a história do próprio apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, Cristo o considerou digno de confiança. Esta é a ideia que está por detrás disso. E você possa estar perguntando, poxa pastor, mas isso não é pretensão, isso talvez não é uma teologia coach, e não é disso que eu estou falando, não residia em Paulo absolutamente nada, porque o versículo 13 vai dizer que tudo isso aconteceu por causa da misericórdia de Deus para com a vida do apóstolo. Se você acompanhar a leitura, você vai descobrir isso no versículo de número 13. Paulo tinha a consciência de que o chamado dele ali, Deus ter considerado ele digno, era um puro ato de misericórdia. Mas isso não fez com que ele se vangloriasse, mas muito pelo contrário, que ele desenvolvesse uma postura de zelo, uma postura de compromisso, uma postura de gratidão, que mesmo diante das aflições, das lutas, das angústias, ele não desistiu, porque ele entendeu que Deus o havia classificado, que Deus havia entendido, que Deus havia considerado que ele era digno de uma tarefa nobre, de uma tarefa sublime. Ah, pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo 2020 anos depois? Eu quero dizer para você que nós estamos chegando a aproximadamente 8 bilhões de pessoas no globo terrestre. Nós estamos chegando aí a esta marca. E eu quero dizer que o dedo de Deus apontou diretamente para você, deixando claro que Ele te designou, Ele te escolheu, Ele olhou e falou, eu confio em você para fazer esta obra. Ele te chamou, Ele decidiu, Ele escolheu e pronto, e acabou. Isso deve produzir no nosso coração uma postura de gratidão. Você ter a consciência disso deveria desenvolver no teu coração o senso de um chamado, o senso de visão. Você vai ter gratidão porque se o mundo muitas vezes está perdido, caminhando sem direção, você foi alguém classificado, você foi alguém separado, alguém escolhido pelo próprio Deus para cumprir algo na face da terra. Como é bom saber como isso desenvolve no nosso coração uma postura de gratidão. Primeiro, saber que este Deus é aquele que nos capacita, saber que este Deus é aquele que nos fortalece, saber que este Deus é aquele que nos forma, nos faz robustos para cumprir uma missão aqui na face da terra. E ele decidiu, ele resolveu olhar e apontar. É o Manuel, é o Pedro, é o Joaquim, é o Paulo, é o Mateus, é a Manuela, é
você que me ouve, é aquela irmã, é aquele irmão, todos. Deus resolve. E você talvez hoje, 2020 anos depois, vem pensando e achando, mas será que sou eu? Mas será que é comigo? Não, Deus entendeu de uma forma muito clara, você foi digno de ser classificado como confiável. E você sabe que foi por conta da misericórdia de Deus. Você tem esta consciência clara e indelével aqui nesta palavra. Está aqui. Ele te considerou. Ele te considerou fiel. Digno de confiança. Então haja como alguém nesta visão. Não pense, não venha a agir como um infiel, não venha a agir como um relaxado, não venha a querer virar as costas, não abandone o seu chamado, não renuncie, e ele está falando isso para o Timóteo, porque Timóteo, certa feita, foi alguém que recebeu por imposição de mãos o chamado dele, o ministério dele, e Paulo está dizendo, olha, meu filho Timóteo, eu, Paulo, embora outrora tenha feito coisas tão complexas e agido de maneira tão incrédula, Deus me escolheu e viu e classificou como eu sendo confiável para fazer uma obra. Irmãos, irmãs, Deus não tem plano B na terra. O plano é Cristo Jesus. E Ele chamou a igreja, Ele entendeu que nós, pecadores, somos aqueles que vamos desenvolver a expansão do reino aqui na terra. Nós fomos chamados para expandir este reino com a pregação do Evangelho. Deus é quem dá o crescimento, é verdade. Deus é quem faz a obra, é verdade. É Ele quem frutifica, é Ele quem prospera. Tudo isso é verdade. Eu não duvido nem um pouco disso. Mas eu quero dizer para você que Deus viu que éramos nós que deveríamos fazer a pregação do Evangelho. Você e eu, nós. Hoje de manhã você teve a oportunidade de ouvir a irmã Cacilda trazer uma mensagem tão importante para nós, que nós temos que ser agentes de transformação no meio onde a gente está. Deus viu e classificou a gente como digno desta confiança. Agora, primeira postura então, como nós aprendemos, para termos uma postura de gratidão, entendermos que é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos capacita. Segundo, termos a consciência de que foi Deus quem nos considerou fiéis para desenvolver esta obra. Agora é importante nós entendermos que Deus nos designou para cumprirmos a missão. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designando-me para o ministério. Que coisa preciosa! A palavra designando aqui no grego traz a ideia de nomeação, de um ato unilateral, de um superior, de alguém que está investido de autoridade para poder fazer isso. Então, este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, esse Deus que tudo sabe, esse Deus que conhece, esse Deus que criou os céus e a terra, te chama. E a palavra designando-me para o ministério, te designando para servir, designando para um serviço, para diaconar, vamos assim dizer. Não tenho dúvida de que as pessoas que são mais felizes são aquelas que servem. Jesus deixou isso extremamente claro para nós. Maior é aquele que serve. Jesus veio para dizer que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Por diversas
oportunidades, você vê Deus mostrando isso em várias oportunidades. Ele lavou os pés dos apóstolos. Ele caminhou junto, ele trilhou uma vida de serviço aqui na terra. E a expressão máxima do serviço do próprio Cristo é quando ele verte o sangue carmesim ali na cruz do Calvário e serve de expiação e alcança literalmente todos os seus filhos e filhas, comunicando a salvação eterna. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus precioso, Ele veio para nos ajudar servindo com a própria vida. Mas você possa estar pensando, pastor, será que eu tenho capacidade para servir? Ah, meu irmão, lembra do primeiro ponto, a quem nos capacita é o próprio Deus. Lembra que Paulo falou, eu sou grato porque eu sou grato na força, no poder de Deus, é Ele quem me fortalece. Mas você pode estar pensando, mas eu não sou digno. Você precisa lembrar então que Ele considerou você fiel para o negócio. E talvez você possa estar pensando, mas pastor, existem pessoas melhores aí para fazer o negócio. Eu quero dizer para você que o próprio apóstolo Paulo disse que a mim, noutro tempo, era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo vai dizer que ele era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia. Ele fez isso por ignorância, ou seja, ele, além de tudo isso, agia na ignorância e era um incrédulo. Ou seja, Paulo não prestava também, o negócio era ruim. E eu quero dizer para você uma coisa que talvez vai ser revelador. Deus usa material de segunda para fazer coisas de primeira. Guarde isso. Deus usa material de segunda para fazer coisas de primeira. Pastor, aonde o senhor vê mais isso? Eu quero dizer para você lembrar de algumas oportunidades da Bíblia. Deus usou o gago Moisés para tirar o povo dele da crise do Egito. Deus utilizou a órfã Radassa, a órfã Esther, para livrar o povo dele da crise da Pérsia. Deus usou uma escrava, que nós não sabemos nem sequer o nome dela, para livrar o todo-poderoso general Naamã da lepra. E o que é de mais belo? Deus usou uma família pobre de um carpinteiro para trazer ao mundo o maior benefício, que é a salvação, Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que 2020 anos depois da morte do nosso Senhor e ressurreição, foi para este tempo de coronavírus, de perseguições, de tantas lutas e dissabores que a igreja vem sofrendo, que Deus resolveu, em meio a mais de 7 milhões de pessoas, afirmar que Ele escolheu você para fazer esta obra, para trabalhar como uma pessoa diferenciada, para vencer, para ser a cada dia fortalecido somente pelo Cristo, para ser a cada dia designado somente pelo Cristo, para ser a cada dia chamado para cumprir a missão que somente o Cristo pôde nos dar. Eu quero terminar com a palavra da dona Jardelina. Se apega com Deus. Se apega com Deus para vencer nestes dias. Nada de se abater, nada de desistir, nada de largar. Os dias que nós vivemos são os dias que Deus escolheu para nós estarmos aqui, para fazermos a obra dele na face da terra. Somente Cristo. Somente Cristo te capacita, somente Cristo te designa, somente Cristo te chama.
Vamos ser gratos e fazer a obra para a glória do bom Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas, santas e sempre presentes consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe.